É por isso que Paulo diz, escrevendo aqui aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 12, esse princípio da saúde segundo o Evangelho. Todas as coisas me são lícitas, todas as coisas lícitas me são lícitas. Tem coisas que não são lícitas a nenhum ser humano, não é lícito roubar. Não existe uma previsão na graça de Deus para o roubo ungido. Não é lícito adulterar. Não existe a graça de Deus para ungir a infidelidade, a traição. Não é lícito mentir. Seja a vossa palavra sim, sim, não, não, que disso passar vem do maligno. Não é lícito odiar. Jesus disse, não odeie, porque senão você se faz filho do inferno. O apóstolo João diz que aquele que odeia seu irmão é homicida, e que o homicida não tem a vida eterna permanente em si mesmo. Não me é lícito sair me prostituindo por aí, porque se eu fizer disso uma situação que em mim se instale, acerca da qual eu brinque, ou mesmo que seja aflita e nervosamente eu venha praticar e ela vá se instalando em mim, Paulo diz, você vira aquilo que você vai praticando todo dia e você não vai herdar o reino de Deus. O reino de Deus nunca será uma possessão do seu ser, nem nesta vida, nem na próxima. Então, todas as coisas lícitas, todas as coisas que não são ofensa ao próximo, destruição desse nível que me faça trair, enganar, matar, roubar, ofender o meu próximo, defraudar o meu próximo, todas essas coisas que são em si lícitas, porque elas não incidem em nenhum tipo de desvalorização do próximo e de ludíbrio do próximo, e nem de violência da vida contra o meu próprio ser, nem uso e abuso do ser de um outro, e nem a banalização do significado da vida, todas essas coisas que não sejam isto que eu acabei de descrever, pertencem ao mundo das coisas lícitas. Paulo diz todas essas coisas que não são ofensa, transgressão, defraudamento, engano, mentira, infidelidade e banalização da minha existência e da existência do outro, do meu próximo, todas elas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, estas coisas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, nem as coisas lícitas. Eu farei uma dieta glutã de coisas lícitas, só porque não defraudo o meu próximo, então vem que tem. Não. Tem coisas que eu tenho que aprender, se me convém, se não me convém. Se mesmo não me sendo ilícitas, eu me vinculo a elas de maneira adoecida, psicologicamente dependente, exagerada. Bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova, diz o apóstolo Paulo. Ele repete o mesmo princípio aqui em 1 Coríntios 10, 23, quando ele diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ele nos chama para o critério de discernir o que convém a mim, convém ao meu corpo, convém à minha saúde, convém ao meu estado mental, convém ao meu estado emocional, convém ao meu caráter, convém à construção de vida segundo a estabilidade que eu desejo que a própria vida e a existência pavimentem o meu caminho. Tenho que ver o que convém a mim e o que convém a outros. Porque tem coisas que me são lícitas que não me ofendem, não me fazem mal algum. Mas diante de uma pessoa com a consciência muito fraca,
uma pessoinha que acabou de chegar do nada e que ainda tem uma mente pagã e que estava acostumada a ver aquilo sendo tratado de modo pagão por outros ou por ela própria, quando eu descia no limite da consciência do meu próximo, o meu limite em relação ao que convém e o que não convém é a consciência do próximo imediato. Não significa que eu sozinho, ausente desse olhar que pode ficar estupefato, ou chocado, escandalizado, não pratique na minha solitude ou no meu ambiente de privacidade aquilo que em ambientes públicos eu não pratico, não por hipocrisia, mas apenas por causa de consciências frágeis de outras pessoas que associam aquilo a alguma coisa que na cabeça delas ainda é ruim. E nesse caso, Paulo só está falando do pagão que tinha ainda a ignorância da associação de certas coisas a vínculos antigos malignos nas vidas deles. Ele não está se referindo ao casca grossa, ao judaizante, ao judeu que o perseguia, ao crente híbrido que não sabia se era de Jesus ou se era do judaísmo. A esse pessoal Paulo não deu trégua, nem a Pedro e nem a Barnabé, quando lá em Gálatas 2 ficaram tentando fazer média. Antes de chegarem as pessoas de Jerusalém, eles comiam de tudo, bebiam de tudo, dançavam tudo, brincavam com todos. Quando chegaram os presbíteros de Jerusalém, eles puseram um quipá na cabeça e começaram a dizer, não, eu não como isso aqui não, eu não como aquilo não. E Paulo disse, meu Deus, que caras mais patéticos. E se levantou no meio de todos e meteu o dedo no rosto de Pedro e disse, olha, você está agindo segundo a hipocrisia e não segundo o Evangelho na verdade. Leia aqui, Gálatas 2 inteiro é a mensagem de Paulo pregada a Pedro na presença de todos, gentios e judeus, pagãos e judaizantes. Com esses, Paulo não fez concessão, como no Evangelho Jesus não fez concessão nenhuma aos fariseus. E os escandalizou mesmo. Porque fariseu tem que ser chocado. Não pela provocação idiotada, mas quando a causa que o choca é a prática do bem. Então Jesus não deixou de curar aos sábados, não deixou de atender publicanos e pecadores em qualquer ambiente por causa da opinião de fariseus, não deixou de realizar o bem, não aceitou o juízo, o arbítrio da tradição dos fariseus e dos religiosos em nada que fosse concernente ao bem. A superioridade do valor do homem sobre a letra das coisas, ele não brincou com isso. Se os seus discípulos estavam com fome, ele deixou que eles pegassem espigas nos campos do campo e comessem à vontade, ainda que fosse dia de sábado e ainda que os fariseus achassem que era mortal aquele tipo de ação e de concessão. Mas Jesus não brincou com os casca grossa. E o Evangelho nos manda ter esse cuidado com aquele que é débil na fé, não com o casca grossa. Casca grossa eu não vou escandalizá-lo porque eu não vivo para escandalizar ninguém. Mas se eu tiver que fazer uma escolha entre por amor e compaixão socorrer alguém, ajudar alguém, acolher alguém a quem o casca grossa acha que eu não devo acolher porque é pecado e aquela pessoa é uma condenada e ela contamina, o casca grossa vai ter a pior crise da vida dele porque eu não vou barganhar e vou fazer segundo Jesus. Porque convém ao meu próximo ser acolhido e me convém acolhê-lo, ainda que haja uma multidão de abutres que não consigam ver a vida com amor. A esses não me submeterei nem um instante, diz Paulo, e me manda repetir aqui, segundo o mesmo Espírito que eu vejo e você pode ver espalhado por Jesus como prática no Evangelho. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Eu tenho que ver o que é conveniente a mim e ao meu próximo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Tem coisas que me são lícitas, eu posso fazê-las. A minha pergunta é, escuta, qual é o bem que eu estou ganhando, oferindo para mim mesmo com essa prática? Só porque me é lícito eu vou fazer?
Não, tem um monte de coisa que se eu fizer não vai me fazer ficar maior, mas com certeza me fará ficar menor dentro de mim mesmo, porque eu pratico por capricho, pratico por escândalo aos outros, pratico por orgulho, pratico para mostrar minha superioridade, pratico para dizer na presença de todos, olha como eu sou livre, pratico como propaganda e marketing da minha pseudo-liberdade em Jesus. Então, não edificam, não estão realizando absolutamente nada. E aqui a gente está falando apenas daquele mundo de coisas que não tem a ver com defraudar o próximo, infidelidade, traição, mentira, engano, ódio, todas essas coisas que são eternamente realidades que matam. A gente está falando do contexto que antes eu mencionei em Colossenses, dessa tradição dos homens, das vãs filosofias, da falsa humildade, das revelações de mentes enfatuadas, divorciadas do Evangelho, desse mundo de observâncias neurotizantes, que aquele cara que a elas se submete acaba uma hora tendo um surto, explodindo, ficando doido, e ninguém sabe por